Boa tarde. O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, defendeu a extinção do Tribunal Constitucional, acusando-o de ser um órgão centralista e político que não resolve nada e que bloqueia a autonomia. Durante uma intervenção esta manhã, o governante anunciou ainda a intenção de apresentar na Assembleia Legislativa da Madeira uma proposta sobre urbanismo e licenciamento com o objetivo de simplificar os processos e facilitar a construção de habitação. Albuquerque criticou a excessiva burocracia e a confusão legislativa que, segundo disse, favorece lobbies e complica a vida de quem quer construir. O dito Tribunal Constitucional, que é um fruto de privilégios e que não resolve nada, vem dizer que é sempre inconstitucional, porque é um tribunal centralista, político, devia ser extinto há bastante tempo, e por conseguinte nós não vamos ter muitas hipóteses enquanto não mudarmos isto, a Constituição, de aprovar a legislação urbanística. Porque o urbanismo é uma modalidade onde muita gente anda a parar. Andam muitos lobbies à volta, portanto, quanto maior a burocracia, melhor é. Quanto mais complicado, melhor é. Quanto mais projetos inúteis se meter, melhor é, porque toda a gente ganha dinheiro à custa disso. Ou tem dúvidas sobre isso? Aliás, a legislação é tão confusa, que nem os próprios urbanistas sabem o que é que andam lá a fazer. Mas chegou ao ponto de exigirem, por exemplo, um particular para apresentar um projeto de jardins. Imagine como uma criatura qualquer vai estar numa câmara a apreciar qual é o jardim que você vai ter em casa. Pode ser que ele não goste. Em vez de ter rosas, pode ter bananeiras, e ele, se não gostar de bananeiras, não aprova. Portanto, isto é tudo um absurdo. Qual é a solução? A solução é, nós vamos apresentar alguma legislação sobre urbanismo aqui e sobre licenciamento. Possivelmente vai ser chumbado pelo Tribunal Centralista, mas não custa nada tentar. O presidente do Governo Regional reconheceu que a proposta poderá vir a ser chumbada pelo Tribunal Constitucional. Declarações de Miguel Albuquerque no debate mensal que teve como tema a habitação e onde aproveitou para defender a sua ideia. Os jovens madeirenses devem optar por arrendar casa em vez de comprar. É importante, quando as pessoas estão a iniciar a sua vida, em vez de fazer uma aquisição de habitação, termos um mercado de arrendamento. Funciona, porque esse mercado de arrendamento é uma forma de garantir um bom aforro com rendas para os proprietários e é uma boa forma, quando a pessoa iniciar a sua vida, não ficar vinculada a vida toda ao pagamento de uma casa, que as pessoas hoje querem ter a sua mobilidade no início de vida. Portanto, se houver um mercado de arrendamento que funcione, que seja seguro para o proprietário, que em caso do cumprimento o proprietário não fique 11 anos à espera que as pessoas saiam de lá de casa e fiquem a olhar a ver navios, isso era fundamental. Portanto, nós temos, para além da construção da habitação pública, de ter regras claras e contratos equitativos entre os proprietários e quem quer arrendar uma casa. Um debate sobre habitação em que, além de Miguel Albuquerque, estiveram presentes os secretários regionais com a pasta da habitação, Pedro Rodrigues e Eduardo Jesus, que tem sob a sua tutela os assuntos parlamentares. O alojamento local também foi outro tema discutido por Miguel Albuquerque, que não tem dúvidas de que o AL foi muito importante, sobretudo em localidades menos povoadas, e que não pode ser diabolizado. No entanto, não tem dúvidas de que devem ser tomadas medidas. O presidente do governo anunciou um trabalho conjunto com câmaras e juntas de freguesia para avaliar a densidade e impacto do alojamento local e saber que medidas querem tomar. Neste plenário, o maior partido da oposição fez-se ouvir pela voz de Hélio Sousa. O líder do Juntos pelo Povo voltou a falar dos prédios que são propriedade da região e poderiam ser convertidos em habitação. Milhares aguardam uma habitação condigna e não podemos deixar para amanhã aquilo que é urgente planificar e fazer hoje. Nós estamos perante uma bomba social iminente, não podemos ficar única e exclusivamente dependentes do PRR. Foi prometido 1.500 casas, eu recordo, a região possui 6.600 imóveis registados em seu nome. 5.300 imóveis são prédios rústicos. 1.300 prédios são urbanos, distribuídos por todos os concelhos da região, mas com maior
em Foca e Amplitude, no Funchal, em Câmara de Lobos, em Santa Cruz. Portanto, aqui está 1.300 imóveis urbanos para pôr em marcha esse plano, esse pacto da habitação. Pelo Partido Socialista falou Marta Freitas. Recordou que a habitação pública atualmente em construção na Madeira se deve ao PS. Na verdade, toda a construção que está a decorrer na Madeira deve-se ao primeiro direito e às articulações com as estratégias locais dos municípios e ao PRR. E o PRR foi a habitação colocada como uma prioridade graças ao Governo Socialista em negociação em Bruxelas. E, portanto, eu sei que é difícil e querem apagar isso na história, mas é difícil de apagar porque é um facto. Aconteceu. Senhor Presidente, os madeirenses não vivem de anúncios, vivem de chaves, entregas, vivem de habitação concreta. Hoje anunciou-se um conjunto de habitações, mas vamos ao IHM e não verificamos qualquer informação completa e concreta. Realmente, nas notícias, aqui em debate, ouvimos anúncios, mas queremos saber em concreto quantas chaves foram entregues, nomeadamente àquelas pessoas que se inscreveram nestes programas. Da esquerda à direita, Miguel Castro, do Chega, defendeu um repovoamento da Costa Norte. Esta situação dos terrenos disponíveis para construção terá que ser adaptada às realidades dos diferentes concelhos e até às realidades dos diferentes planos diretores municipais. E em áreas mais densamente povoadas, como o Funchal e mesmo toda a Costa Sul, entre Santa Cruz e Câmara de Lobos, pelo menos, a construção deverá ser pautada pela construção de habitação coletiva, ou seja, de prédios de apartamentos. No entanto, Sr. Presidente, eu não posso deixar de desafiar o seu Governo a que se implemente um plano de repovoamento a norte da Ilha da Madeira, onde temos mais terrenos disponíveis, onde temos excelentes acessibilidades e onde podemos fixar tanto habitações, tanto população, como empresas. Já Gonçalo Maia Camelo, deputado único da Iniciativa Liberal, quer ver mais investimento privado e menos dinheiro público para resolver o problema. Eu já suspeitava que nós iríamos aqui hoje falar essencialmente de habitação pública. Antes havia o Bob, o construtor, agora parece que a solução é o Estado, o construtor. Nós temos um problema de habitação pública em Portugal. Obviamente há pouca habitação pública em Portugal, porque, como Vossa Excelência sabe, o Estado fez habitação pública durante décadas a fio à custa dos proprietários privados e dos inquilinos, e com isso destruiu o mercado de arrendamento, o que nos leva a ter 700 mil casas vazias em Portugal e fora do mercado de arrendamento. Desde o Estado Novo, exatamente. Do Salazar, que alguns reclamam que volte. E, portanto, Sr. Presidente, nós temos um problema mais grave, porque o preço das casas subiu 50% na União Europeia, mas subiu 200% em Portugal na última década. Portanto, nós temos um problema geral, mas que é um problema específico e mais grave em Portugal do que nos outros países. E porquê, Sr. Presidente? Porque na última década construiu-se 80% menos do que em todas as outras décadas anteriores. O Governo Regional esteve hoje no Parlamento para o primeiro debate mensal da legislatura, tendo como tema a habitação. Ao todo foram feitas 30 perguntas ao Governo, com destaque para a necessidade de aumentar o ritmo de construção de habitação pública e criar mecanismos mais céleres para promover a construção e o investimento privado. Cerca de 400 crianças entre os 6 meses e os 2 anos já foram vacinadas contra a gripe na Madeira desde o arranque da atual campanha de vacinação sazonal. Os dados são avançados hoje pelo Diário e confirmados pela Direção Regional da Saúde, que destaca a maior adesão registada este ano. Pela primeira vez, a região, à semelhança do resto do país, incluiu as crianças desta faixa etária entre os grupos de risco, passando assim a disponibilizar gratuitamente a vacina. Ao Diário e TSF, o pneumologista Filipe Frois reforçou a importância da vacinação contra a gripe nas crianças. É bom que a Direção-Geral da Saúde tenha alargado a recomendação de vacinação contra a gripe de uma forma gratuita para todas as crianças até aos 2 anos e recomendada
não necessariamente gratuita para todas as crianças até aos 5 anos. Isto era um dos objetivos que as comissões de vacinação já há mais de 10 anos tinham criado condições para tomar esta decisão, e vai ao encontro das recomendações já existentes emitidas pela Organização Mundial de Saúde, pelo Centro Europeu de Doenças e Controlo de Doenças e, igualmente, a prática de muitos outros países. Portanto, é bom que Portugal faça isso, mas, infelizmente, Portugal não foi inovador. Filipe Frois afasta também quaisquer dúvidas sobre a segurança da vacina contra a gripe e adianta que um dos próximos objetivos será alargar a gratuitidade às crianças até aos 5 anos de idade. Esse provavelmente é um dos passos, é o alargamento da gratuitidade até aos 5 anos, e depois eu diria que nós temos que alargar a recomendação universal a todas as crianças e, eventualmente, temos que estabelecer programas de vacinação escolar, de modo a garantir uma maior adesão das crianças que já andam nas escolas. Não há nenhuma vacina para entrar na escola em Portugal, mas há um forte componente de explicar, de pedagogia, de explicar às pessoas as vantagens, não só para a criança, não só para a família, mas também para a comunidade, da vacinação das crianças. Mas o argumento definitivo para os pais é os seus filhos não vão correr o risco de ter infecção e eventualmente ter formas graves. A gente sabe que a maioria tem uma forma ligeira de doença. Sim, mas isto também significa absentismo escolar e muitas vezes absentismo laboral dos pais das crianças. Até ao último domingo já tinham sido vacinadas contra a gripe 25.117 pessoas na Madeira, correspondendo a uma cobertura vacinal de 10%. A maioria das vacinas foi administrada nas faixas etárias acima dos 60 anos, onde a taxa de vacinação chega aos 28%, evidenciando que são sobretudo os madeirenses com mais idade que procuram proteger-se contra o vírus da gripe. Notícia assinada pelo jornalista Marco Livramento, para ler hoje na edição impressa do Diário. 32 ocorrências foi o número registado pelo Serviço Regional de Proteção Civil depois de 2 dias de mau tempo no arquipélago da Madeira. Walter Ferreira, adjunto do Comandante Operacional Regional, faz um balanço à TSF. A região foi fustigada nos últimos dias por condições meteorológicas adversas, no dia 27 para precipitação e no dia 28 para vento. Mas importa salientar que em ambos os dias o aviso para a região foi amarelo. Estamos a falar no nível mais baixo relativamente aos fenómenos em causa. Face a essa menor intensidade desses mesmos eventos, o que podemos adiantar é que no dia 27, face àquilo que foram as condições da precipitação, a Proteção Civil registrou 14 ocorrências, sendo que devemos destacar aqui aquilo que foi limpeza de via e sinalização de perigo, onde existiram 7 ocorrências relacionadas com esta situação, uma situação de inundação e uma situação de desentupimento e tamponamento prontamente resolvidas pelos corpos de bombeiros, pelo dispositivo normal, bem como pelos serviços municipais de proteção civil. A mesma situação se passou para o fenómeno relativo ao vento que se fez sentir no dia 28. Nesta situação, a Proteção Civil sinalizou 18 ocorrências, sendo que a maior parte dessas ocorrências relacionaram-se com quedas de árvore ou galhos de árvore para a via pública. Logo de seguida, há alguns desprendimentos ou quedas de elementos de construção em infraestruturas edificadas, também consideradas normais face a esses primeiros fenómenos, e quer numa situação de precipitação, quer na situação de vento, o que podemos dizer é que os concelhos mais fustigados, e os avisos também para aí indicavam, foi o concelho do Funchal e Santa Cruz. 14 ocorrências provocadas pela precipitação e 18 à conta da força do vento entre segunda e terça-feira. O Rally do Porto Santo foi hoje apresentado na Ilha Dourada. A edição deste ano está agendada para 7 e 8 de novembro e apresenta um novo itinerário com mais 2 classificativas. Nuno Batista, presidente da autarquia, destaca a importância da prova para esbater a sazonalidade. A aposta no Rally do Porto Santo foi uma aposta que, desde a primeira hora, quando assumimos os destinos da Câmara, decidimos o fazer pelo retorno que esta prova poderia dar e, acima de tudo, fazê-la numa época
em que ajudasse a quebrar a sazonalidade. Esta prova merece também um grande agradecimento a todos os pilotos que se inscreveram. Havia muitas críticas e depois de muitos daqueles que não acreditavam que o Rally voltasse ao Porto Santo, no dia em que voltou, como é normal, procuram encontrar problemas e pôs-se a questão da data. Mas quando tivemos o ano passado na chegada do Rally, eu percebi da parte dos pilotos que efetivamente eles queriam estar cá, eles queriam fazer a prova do Porto Santo, independentemente do momento onde ela acontecesse. Nuno Batista, que falou também do investimento camarário nesta prova. Temos a perfeita noção de que o retorno que esta prova traz ao Porto Santo é em muito superior àquele que é o investimento que a Câmara faz. O ano passado, quando aqui estivemos, inclusive, falei do desafio de o mês de novembro ser o mês das provas motorizadas no Porto Santo, claro que sendo a prova rainha, se assim se pode dizer, a realização do Rally, mas para além do Rally também podemos, já posso anunciar, que teremos uma prova nacional de 4x4 no final do ano, com concorrentes internacionais, recordando e quando valorizamos a questão da prova ser internacional, as dificuldades que existem para trazer viaturas, não estamos apenas a falar da deslocação de pessoas, mas de viaturas, de carros de assistência, de equipas completas para o Porto Santo, o que não seria possível em nenhum dos casos sem o apoio, claro, que a Porto Santo Line dá a estas provas. A prova de Rally que encerra o campeonato regional organizado pelo Clube Automobilístico 100 à Hora em parceria com a Câmara Municipal do Porto Santo.